Vamos lá, queridos, campos de refugiados. Vamos lá. A ONU ela promove várias missões de paz a nível de globo. E ela intervém militarmente também através da OTAN em vários conflitos. Os campos de refugiados são chamados de zonas de exclusão ou zonas neutras. São territórios que são providos de água, medicamentos, que promovem ajuda humanitária, geralmente paralelo em áreas vizinhas a territórios conflituosos que passam por várias tensões, seja guerra civil, seja guerra com outros países ou por motivos diversos. Então, esses campos de refugiados, eles são construídos não necessariamente pela ONU, eles podem ser construídos por organismos não governamentais, como os Médicos Sem Fronteiras, para receber fugitivos de perseguições políticas, religiosas, guerras civis, ou por intervenções diversas, às vezes até de fatores naturais. Esse campo de refugiado que vocês veem aqui, no norte do Quênia, ele foi construído para abrigar os fugitivos do Sudão, da Eritreia, da Somália e da Etiópia. Quando ele foi construído, era para abrigar 90 mil pessoas. Hoje, ele tem mais de 3 vezes a capacidade dele. Era para ser provisório, para 6 meses. Esse campo de refugiado existe há mais de 5 anos. E a maior parte destes estão longe de conseguir qualquer tipo de estabilidade no seu país de origem. Os campos de refugiados, eles são construídos para serem temporários, para prover, de forma bem básica, os atendimentos necessários à sobrevivência humana. Ali vai ter telefonia, vai ter água, vai ter medicamentos, vai ter alimento, pelo menos uma refeição por dia, vai ter lugar para dormir, lugar para tomar banho e longe da guerra. Não é um lugar extremamente saudável, mas pelo menos deve ser um lugar seguro. Eles são montados em forma de barracas, podem ter várias formas. Aqui, neste campo de refugiados montado pela ONU, nós tivemos as barracas redondinhas, né? Nesse aqui, quadradinhas. Então, são espaços montados para ter algum tipo de dignidade humana, inclusive com comunicação com outros territórios, né? Telefonia, internet. Esse aqui é o campo de refugiado do Quênia, que hoje está 3 vezes maior do que deveria ser. Um dos maiores campos de refugiado do mundo. Já tentaram desativar várias vezes e ainda não conseguiram. Se esse campo de refugiado, se essa zona de exclusão, que é para ser temporária, demora mais do que deveria ser, ele acaba promovendo uma crise humanitária. Porque o país onde ele está, geralmente é um país subdesenvolvido também, ele acaba entrando com uma população muito maior do que esse país consegue ter, e ele acaba, então, aumentando a dificuldade na resolução do problema. Então, esses campos de refugiados, eles são construídos e devem ser temporários, o que é lamentável, porque eu vou trabalhar alguns aqui que vocês vão ver que existem desde a década de 50. Prof, mas nós estamos em 2000, exatamente. Bom, no Oriente Médio, nós vamos ter o maior número dos campos de exclusão. Aqui vão envolver vários territórios. Os territórios palestinos são os que vão apresentar as maiores áreas. Então, nós vamos ter na Península do Sinai, nas colinas de Golã, na área da Cisjordânia, na região de Gaza, alguns campos para proteção desses refugiados. Um dos maiores em volume. Afegãos, nós vamos ter vários espaços também a nível de globo. No Afeganistão existe um número muito grande, né, de áreas de exclusão. No Iraque, nós vamos ter também. Esses 3 grupos aqui formam do Oriente Médio os mais volumosos. Não podemos esquecer dos curdos, que se movimentam, dos iemitas, que se movimentam também. Nós vamos ter ainda os iranianos, que também estão em migração. Existem outros grupos. Esses 3 aqui são os maiores. E atualmente nós temos o Líbano. Sabem que o Líbano está numa condição bastante caótica, que deve movimentar um grande volume. Os sírios, que estão
destruídos desde 2011, então o Oriente Médio foi e deve continuar sendo o lugar com maior número de campos de refugiados. Depois nós vamos ter a África. O continente africano, ele apresenta mais de 30 focos de guerra, então ele vai ter muitos campos de refugiado, muitas zonas de exclusão. Os refugiados do Sudão, que foi citado anteriormente, é um grupo, mas nós vamos ter da Libéria, do Saara Ocidental, da Etiópia, Somália, Eritreia, da Tanzânia, Ruanda, Uganda, República Democrática do Congo. Nós vamos ter um grupo bem volumoso aqui de países com fortes tensões, o que acaba movimentando a necessidade desses campos de refugiados. Depois, na Ásia Central, o destaque vai ser para a questão do Afeganistão, que vai estar no Paquistão, no seu campo de refugiado. Então, os da ONU, já mostrei, né, as barraquinhas redondinhas. Esse aqui é em Darfur. Darfur é um território do Sudão do Sul, muito miserável, mas muito instável e cheio de doenças. Cheio. Não está acima, me perdoem, está abaixo. Esse campo que eu vou mostrar agora é do Líbano. Esse campo de refugiado do Líbano, olhem a condição dele. Deixa eu diminuir aqui. Canos de água, fios elétricos se cruzam no meio das ruas. Isso é antes da destruição que teve semana passada. Ruas estreitas, sem iluminação. Esse aqui é na Jordânia. Tem 3 gerações de pessoas nesse campo. Prof, mas não era para ser temporário? Era para ser temporário. 3 gerações significa desde a década de 50. É isso aí. Esse é de refugiados palestinos. Refugiados palestinos na Jordânia, né? Prof, desde a década de 50. Desde a década de 50. E nada se faz para mudar essa situação. Não há nenhuma discussão real, discussão aplicada de desenvolvimento de áreas independentes palestinas. Vocês sabem que está longe de se chegar a um consenso aqui. A região de Darfur, que eu comentei com vocês, na área do Sudão do Sul, uma das áreas mais miseráveis do planeta, aqui é para eles conseguirem alimentos. Então é onde tem medicamento, alimentos, médicos. Esse aqui é o campo de Darfur. Prof, lembra o deserto do Saara? É porque é deserto do Saara, meus bens. Então, hoje, as principais áreas que nós temos a nível de globo, dessas zonas neutras. Aqui nós vamos ter várias. Nós vamos ter a Guatemala e a Nicarágua como países muito instáveis, movimentam aqui áreas de tensão, não tem um campo de refugiado, mas há um repatriamento, uma atração dos antigos migrantes dessa região, promovendo, né, o desenvolvimento da área. O Haiti, que está em crise humanitária desde 2004, na verdade desde 2000, né? 2004 é quando nós vamos ter a missão de paz no Haiti, hoje ainda instável, mesmo que a missão de paz do Haiti, que começa em 2004, tenha encerrado em 2017. Hoje o Haiti ainda é o país mais pobre da América e é o país que mais faz requerimento para asilo a nível de América. Nós vamos ter a crise de refugiados europeus, que vai ter o seu ápice em 2015, 2016, provenientes do norte da África, provenientes do Oriente Médio, e um dos espaços mais caóticos, é a maior crise humanitária vivenciada depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter uma frequência de pedidos de asilo muito forte na atualidade. O desmembramento da Iugoslávia, promovendo extermínio étnico na década de 90, Bósnia, Herzegovina, Kosovo, Eslovênia, Croácia e a Sérvia, com um número de albaneses muito grande sendo exterminados, vão migrar principalmente para a Europa Ocidental, gerando aqui um dos espaços mais tensos. A região do Cáucaso, aqui nós vamos ter Geórgia, nós vamos ter os quistãos, né? Turcomenistão, Cazaquistão, e aqui em cima nós vamos ter a região associada
a Chechênia, território muito, muito tenso. O Afeganistão, que entra em diversas guerras nas últimas décadas, vai ser a de 2001, a mais longa delas, a mais devastadora. Estados Unidos supostamente saiu como vencedor, não sabe ainda com clareza o que ganhou, a não ser gastos, e muitos gastos. A reconstrução do Afeganistão, lenta, muito improdutiva, e atualmente o Afeganistão produz ópio para o globo, é um dos países mais miseráveis do planeta. No espaço africano, nós vamos ter várias áreas tensas. Seja o Sudão, Norte e Sul, lembrando do campo de Darfur aqui, seja a Etiópia, a Eritreia ou a Somália, com territórios muito pobres, a região dos espaços ligados à África Ocidental, Guiné-Bissau e circunvizinhança, Moçambique, um país irmão do Brasil, que passa por reconstrução hoje duramente, porque quando começa algum tipo de desenvolvimento, vem um ciclone e destrói o pouco que existe. Década de 80 marcou Ruanda e Uganda, dois países independentes, mas com os extermínios associados aos Tutsis, né, promovidos pelos Hutus. Aqui, Hotel Ruanda, é um filme que narra muito essa questão. Como o Saara Ocidental, a África Ocidental aqui, é narrada a Guerra do Timor-Leste, pelo Leonardo DiCaprio em Diamantes de Sangue. Então, essa é uma das áreas mais caóticas da África. A guerra supostamente terminou, mas as cicatrizes, as raízes dela não. Os piratas atuantes da Somália, que é muito forte. Os territórios palestinos, aqui está marcado só a faixa de Gaza. Mas vocês sabem que os territórios palestinos envolvem tensão nas colinas de Golã, na Cisjordânia e no Sinai também. Sinai, Cisjordânia e Golã. Nós vamos ter ainda na Ásia Meridional países como Mianmar, que passam por várias tensões, o Vietnã, que está pacificado, é um tigre asiático na atualidade, e o Sri Lanka. Então, aqui só para marcar alguns, né, dos territórios. Desses, nós vamos ter alguns espaços com cicatrizes muito fortes, como a antiga ex-Iugoslávia, hoje identificada só pela Sérvia. Aqui nós vamos ter várias nações que vão sofrer com a limpeza étnica, não só Bósnia e Herzegovina, como Kosovo, que vai ser muito afetado, e a Croácia também. Os palestinos, já comentei com vocês, estão espalhados por vários países, 4 territórios, mais vários países. Entre os países estão no Iraque, estão no Irã, estão no Líbano, estão espalhados por vários territórios. Essa questão aqui vem desde a década de 50, há uma necessidade da criação de um território palestino longe de conseguir ser solucionada. É, sem sombra de dúvida, a mais complexa das ações sobre o Oriente Médio. Da África Ocidental, havia comentado com vocês, né? Os territórios envolvendo Libéria, envolvendo Serra Leoa, ainda Costa do Marfim e Guiné. Esses territórios são muito ricos em minérios, são territórios importantíssimos para atender o Ocidente, mas sem a mínima chance de desenvolvimento, não fora um mercado consumidor, né? Fora de todo o interesse econômico internacional para desenvolvimento, acaba se gerando aqui um deslocamento muito forte de refugiados. Nós estamos recebendo grupos de refugiados aqui no Brasil, tá, queridos? Eu peguei um Uber hoje que era de Guiné-Bissau. Fora as guerras, nós ainda vamos ter as doenças. Moçambique, já comentei com vocês, um território irmão que luta pelo seu desenvolvimento, é mais pobre que Angola, também um país de língua portuguesa. Aqui nós vamos ter, além das necessidades econômicas e estruturais, os problemas associados a doenças e fatores naturais, enchentes e ciclones. Região do Cáucaso. A questão envolvendo a Armênia, a Geórgia e a Chechênia são as mais complexas. Envolve movimentos nacionalistas muito intensos, envolve os interesses da Rússia, que não aceita nenhum tipo de influência dela, do seu território, né, no seu território aqui,
e muitos desses espaços ainda sem residências, asilados em países vizinhos. Afeganistão, guerra na década de 70, na década de 80, na década de 90, onde se cria os refugiados, o campo de refugiados no Paquistão para afegãos. E em 2001, mas aqui foi em 1992 criado o campo de refugiado. Em 2001 nós vamos ter mais uma guerra, então um número muito maior de refugiados gerados, sem chances hoje de solucionar esse problema, pelo menos nessa década. Depois o Sri Lanka passa por limpeza étnica, gerando um número de refugiados, assim como o Mianmar, instabilidade política. São barraquinhas da ONU, são barraquinhas da ONU. Como é que vocês reconheceram? Pela cor azul. Chipre, novamente, uma guerra muito forte envolvendo países africanos, né? Muitos aqui asilados da área do chifre da África. Ruanda e Uganda, já trabalhado com vocês, a guerra não vai ficar só nesses dois, ela vai se espalhar pelos países vizinhos. República Democrática do Congo é o antigo Zaire, tá, queridos? Nós vamos ter vários muros que separam a humanidade, já trabalhei isso com vocês. Alguns muros são armados, outros em concreto, outros muros são marcados por arame farpado. Esse aqui é a fronteira de Botsuana. Isso aqui é no Chipre. O muro que separa a Cisjordânia em Israel. Muito polêmico esse muro. Israel quer construir um novo muro, parou de construir, pelo menos parou o projeto por causa da pandemia, deve ressuscitar agora, que é no Sinai. Muro das Coreias, que separa a Coreia do Norte e do Sul. Muro bem efetivado. Nós vamos ter ainda um território na fronteira entre Índia e Paquistão, que é o território de Caxemira, também rebelado. O muro das cidades de Ceuta e Melilla, no Marrocos, murado e com militarização. E o famoso Muro do México, construído, né, no governo Clinton e hoje com projeto de ser fortalecido no governo Trump, do qual ele não conseguiu. Então, nós vamos ter vários muros que separam a humanidade. Nós vamos ter ainda entre a Turquia e a Grécia o Muro de Évros. Nós vamos ter sobre a Europa vários com arame farpado entre a Eslovênia, entre a Croácia, entre a Áustria, a Hungria. Todos têm edificações armadas em muros. Amorecos, a questão dos campos de refugiados, das zonas neutras, elas são criadas com o objetivo de ajuda humanitária. O objetivo é eu criar uma condição para atender as necessidades básicas na área da saúde, na área da alimentação, na área da higiene pessoal e uma área de segurança. É um campo que deve ser temporário, ele deve ter um tempo de formação. Infelizmente, a nível de globo, seja na África ou no Oriente Médio, nós estamos observando campos que deveriam ser temporários e estão virando permanentes. E isso é muito doloroso. Por quê? Porque há uma necessidade de projetos reais da ONU de resgate desses refugiados e repatriação dos mesmos. Então, há uma necessidade de estabilização dos países de onde eles provêm, há uma necessidade de reconstrução das suas áreas urbanas, há uma necessidade de planejamento estrutural, seja democrático ou humanitário, nos seus países de origem, para que os campos de refugiados diminuam. Porque esses campos de refugiados eram para ser temporários, mas nós temos alguns deles com 3 gerações, nascendo e vivendo sobre esses espaços. E esses campos de refugiados não têm economia, não tem geração de dinheiro. Então, não há comércio, não há indústria. Há uma ajuda humanitária que deveria
ter um tempo limite de existência. Então, campos de refugiados são necessários para assegurar a vida humana, mas deveria ser um ponto de reflexão temporária e não permanente, como está se tornando. Por quê? Porque quando vira permanente, aumenta o problema, aumenta a tensão, aumenta a instabilidade e aumenta os vários contraditórios com os países vizinhos. Beijo no coração de todos vocês.